Eu li esse versículo e fiquei me perguntando as consequências, inferências desse versículo nos versículos que estão acima e que estão abaixo desse versículo. E até chegar ao versículo 12, nós temos Mateus 7, que o escritor, quem organizou a Bíblia, botou escrito assim: o juízo temerário é proibido. E às vezes a gente fica pensando assim, nossa, aí às vezes a pessoa fica só nesse tema. O juízo temerário é proibido, e ele diz: não julgueis para que não sejam julgados. E eu já vi algumas pessoas, às vezes, postarem alguma foto apontando para alguma coisa que ele fez, dizendo assim: não me julgue. E as pessoas acham que ninguém pode, dentro dessa palavra, ninguém pode julgar, quer dizer, julgar no sentido de orientar. Imagine uma igreja que cresce, que tem os ministérios, se o líder da igreja não pudesse chamar uma pessoa e dizer assim: olha, não faça assim, faça assim. Imagine, se você não pode chamar a atenção de ninguém, você não pode orientar ninguém. E é claro que ele está dizendo aqui, nos versículos de 2 em diante, ele está explicando como não se deve julgar. Como não se deve julgar, mas nós podemos orientar o outro, porque quando você chama uma pessoa, que chama a responsabilidade da pessoa, imagine você chama seu filho adolescente, ele diz assim: não me julgue, não coloque a mão em mim, e aí você fica, nossa, não, porque agora as leis dizem que se você tocar em mim, a polícia vem e te prende. Imagine como é que ficam os pais nesta modernidade. E Jesus explica aqui, ó: não julgueis para que não serão julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então coloca aqui um ensino. Eu vou falar que a pessoa está em pecado, e se eu estou em pecado? Eu vou falar para a pessoa não fazer isso enquanto eu faço? É isso que ele está dizendo aqui. Por isso ele coloca aqui o olho, que é um lugar sensível, não é? Nossos olhos, qualquer cisquinho cria incômodo. E ele coloca o olho aqui, ó. Ele coloca o olho e faz essa explicação aqui. Por que tu que vês o arqueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no seu próprio? E ele coloca um negócio aqui descomunal, né? Você quer tirar o cisco do olho do irmão, mas você tem uma trave no seu, que é um negócio assim totalmente fora de propósito. Jesus usava essas metáforas, essas comparações. Jesus não fala lá: vocês estão coando mosquito e engolindo o camelo. Justamente para chamar a atenção. E aqui ele está chamando a atenção, ó. Como você vai dizer a seu irmão: deixa-me primeiro tirar o arqueiro do teu olho, quando tens tu a trave no teu? E ele conclui dizendo: hipócrita. Porque quando eu digo a alguém para consertar a sua vida e a minha está torta, quando eu digo a alguém para dizer para não fazer e eu estou fazendo, é esse o contexto aqui. E chega lá em Mateus 7,12. E chega lá em Mateus 7,12, ele vai falando aqui, esse juízo temerário. Eu acho interessante que aqui é como se o julgamento começasse por mim mesmo. Porque é claro que Jesus estava falando aqui para um grupo religioso que gostava de julgar os outros, julgar e condenar. Os religiosos da época, eles julgavam e eles condenavam. Por isso Jesus coloca aqui: se você quer julgar, antes julgue a você. Olhe no espelho. A Bíblia diz para a gente olhar no espelho da palavra. Olhe no espelho da palavra e veja primeiro, porque é saudável você orientar uma pessoa. Mas imagina você está orientando uma pessoa e ele diz assim: você está me orientando nisso, mas você não faz assim. E aí entra aquela frase antiga: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é mundano, isso é autocrático, isso é aquelas coisas do passado. O próprio apóstolo Paulo, ele orienta as igrejas, ele orienta: não faça assim, não, segue o amor, segue a paz, não pense de qualquer maneira. Quando você pensar, pense em coisa boa, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Então o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, ele está decodificando os ensinos do Senhor Jesus Cristo.
não é? Em que os fariseus, eles condenavam todo mundo e esqueciam de si mesmos. Esqueciam de si mesmos. E a gente precisa saber que os olhos estão voltados para nós. A gente precisa realmente consertar a nossa vida diante de Deus. Porque aquilo que a maneira que nós semeamos, nós vamos colher. Essa é a verdade. Tudo que você semeia, você colhe. Um dia ou outro dia. Essa é uma lei radical. A lei da semeadura é radical. Não livra ninguém. Ninguém está livre. Então, importante para nós, quando a gente lê que o juízo temerário, ele é temerário quando você julga e você não julgou antes você mesmo. Mas se você procura ter uma vida na presença de Deus, você tem autoridade para chegar diante de uma pessoa e orientar a pessoa. Imagine uma igreja em que as pessoas não se comunicam, não compartilham. A igreja, ela é um corpo, e um corpo se relaciona, sabe, o apóstolo Paulo foi feliz e inspirado quando ele disse que a igreja é um corpo, ele é como se fosse um corpo orgânico, em que as mãos são importantes, os pés também são importantes, os olhos, e etc, todos são importantes, e o corpo se relaciona, o corpo colabora com os outros. Assim a igreja precisa, sabe, e Jesus coloca o olho, porque o olho tem outra fala do Senhor Jesus, que ele diz que se o olho é bom, todo o corpo da pessoa é o quê? É iluminado. Mas se a pessoa, sabe, não olhar direito, se o olho dele não estiver bem, porque os nossos olhos, eles captam luz, eles captam imagens. Por isso que Jesus coloca o olho, sabe? Por isso ele diz aqui, por que você vê e você não repara em você? Então fica como princípio para nós, olhe primeiro você, analise-se, pois o homem, não é? O apóstolo Paulo não falou antes de comer a ceia? Lá em Coríntios 11, analise-se, pois o homem a si mesmo, e depois coma o pão e beba do cálice. Então, tudo na vida precisa desse análise. Então, dentro desse texto, meus irmãos, capítulo 7, até chegar ao verso 12, Jesus está ensinando. O objetivo desse ensino é que, em primeiro lugar, eu preciso julgar a mim mesmo, antes de julgar o outro. E eu posso julgar o outro, sim, não com sentido de destruição, não no sentido de condenação, porque quem somos nós? Mas no sentido de orientação, no sentido de aproveitamento. Você está entendendo até aqui? Você pode dizer amém? No sentido de aproveitamento, sabe? A gente precisa. Então, a ajuda mútua para o crescimento é muito importante. A gente, na igreja, cria-se discipulados, cria um grupo de orientação para a gente fazer isso. Os fariseus julgavam e criticavam. Para quê? Porque eles criaram, até hoje em dia, qualquer pessoa, às vezes, olha, aquela pessoa ali é um fariseu. Porque qual é a conotação? Qual é o contexto? É que as pessoas, sabe, criticam os outros, mas assim mesmo mantêm uma vida torta. E eles criticavam. E Jesus usava metáforas. Ele usou uma parábola que está em Lucas 18, de 9 a 14. Eu gostaria de ler com vocês. Lucas 18, de 9 a 14. Veja o que Jesus fala sobre a oração. É sobre a oração de duas pessoas. Depois a gente volta lá para Lucas 18, de 9 a 14. Está falando justamente de duas orações. Esse capítulo 18 de Lucas fala de oração, fala de várias orações. Mas aqui ele fala justamente de uma parábola do fariseu e do publicano. E quando ele diz assim, Lucas 18, 9, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em quem? Em si mesmos, por se considerar o quê? Justos, e desrespeitavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando ao pé, longe, não ousava nem ainda levantar o seu rosto ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Digo-vos, palavras do Senhor, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que humilha será. Veja que Jesus usou aqui uma parábola, justamente para falar do comportamento do fariseu e do publicano. E ele coloca justamente esse julgar, justamente os olhos, e faz aí justamente essa comparação, a trave, uma trave que é um negócio descomunal, com um cisco. É importante, aqueles que não encaram os seus próprios pecados e não confessa, torna-se cego. Tem outra parábola também dos 2 cegos. Você que estuda a Bíblia, Jesus falou: 2 cegos podem caminhar juntos, os 2 vão cair no buraco. Porque é preciso que as pessoas examinem a si mesmo, para que possa ver claramente. Então é preciso, justamente, e os escribas e fariseus viam os pecados dos outros e não conseguiam enxergar suas próprias transgressões. E Jesus usou várias outras metáforas. E nessas observações, justamente Jesus usou isso, e usou justamente o olho, né? O olho precisa estar claro, porque, na realidade, Deus conhece tudo, né? Deus conhece todo o nosso interior. O salmista diz que Deus conhece a palavra que ainda não chegou à nossa boca. E isso é para a gente temer e tremer diante de Deus. Ele conhece tudo. Conhece o que você está pensando aí agora. Ele conhece tudo que está em nosso coração. Porque é possível, irmão, fazer uma boa ação com motivação errada. Mas é motivo também falhar numa motivação correta. Quando Davi quis levar a arca, ele quebrou princípios e aí acabou, quem ia carregando a arca lá foi fulminado. E ele escreveu tantos salmos e expressou tanto o seu temor. Então Deus vai examinar a todas as nossas ações. Deus vai examinar, Deus está examinando cada um de nós. E prosseguindo aqui, justamente, e ele diz: então a gente pode julgar os outros, mas é necessário discernimento, para que a gente possa julgar e não parecer que a gente está acusando uma pessoa, mandando a pessoa comer uma coisa que a gente está disposto a comer. Porque quando você está sendo desonesto com a pessoa, você quer que a pessoa coma algo que você não está disposto a comer. Não, nós vamos jejuar 1 semana e você não jejua. Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ler o capítulo tal, de tal texto, mas você não lê. Você só passa para as pessoas, mas você não lê. É importante que a gente seja um praticante da palavra. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes. Então é importante para a gente fazer isso, para a gente poder ter a liberdade de poder ajudar as outras pessoas. Hebreus diz que as pessoas não tinham crescido espiritualmente como era normal crescer, porque o crescimento exercita a nossa mente. A nossa mente precisa ser exercitada, porque a nossa mente trabalha junto com o nosso coração. A mente precisa ser desenvolvida, por isso a leitura é importante. O estudar é importante a gente desenvolver a nossa mente, desenvolver a nossa imaginação. Para ter uma imaginação, sabe, guiada e orientada pelo Espírito Santo de Deus, para a gente imaginar coisas boas. Por isso o apóstolo Paulo, que a gente não pode pensar qualquer coisa. A gente não pode pensar qualquer coisa, porque se a gente pensar qualquer coisa, o nosso pensamento serão pensamentos pecaminosos. Aí ele diz: pense coisa boa. O que você deve pensar? Que seja algo amável, que seja algo verdadeiro, que seja algo frutífero, para que ocupe a nossa mente. A importância disso, o apóstolo Paulo ora para que o povo de Éfeso fosse iluminado o coração. Para quê? Para discernir. Senhor, eu oro para que o coração deles seja iluminado, Efésios 1, 17 e 18, para que eles possam compreender, para que eles possam entender
Então, irmãos, por quê? Logo em seguida, no nosso texto sagrado, tem aqui um texto que a gente, às vezes, não para muito, quando ele diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lance ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando deslacerem. E às vezes a gente não para pensar na nossa maneira de evangelizar e no tempo que a gente evangeliza certas pessoas, porque existem momentos, a nossa missão é evangelizar as pessoas. E aí o que está dizendo aqui? Jesus está dizendo então que a gente deve considerar tudo como porco e cães? Claro que não. Mas existem pessoas que se comportam como cães e como porcos. Quem pode dizer assim, é verdade? É verdade, irmão. Tem pessoas que se comportam assim. E a gente precisa de quê? Discernimento. Para a gente não ficar, às vezes, lançando, sabe, pérola, lançando evangelismo em cima de alguém que não quer. E já disse que não quer, então ele está se comportando como isso aqui, lançando pérolas para porcos. É nossa missão evangelizar, nós somos dispenseiro dessa graça. E nós precisamos ir, o Evangelho diz para a gente ir evangelizar. Mas a gente não pode também vulgarizar. A gente não pode vulgarizar a palavra do Senhor. Irmãos, teve um momento que Jesus, fechou a boca e não dizia nada. Existem momentos que o apóstolo Paulo disse, eu não falo mais para vocês, eu vou mudar a minha direção, está lá em Atos. Eu vou para o gentio, porque vocês não querem ouvir. Sabe? Existe um momento que a gente tem que realmente mudar a direção e fechar, sabe? Os líderes religiosos, quantas vezes Jesus fechava a boca e não dizia nada para eles? Porque a importância do discernimento. Amém, igreja? Não lançar pérola aos porcos. Imagine você ficar lançando coisas para as pessoas não estão nem aí. E às vezes as pessoas até verbalizam maldições contra você. Porque às vezes as pessoas querem só do jeito deles. Jesus é bom, você tem Jesus é bom e você tem que me dar uma cesta básica. Jesus é bom e você conhece que Jesus veio para os pobres, para os encarcerados, Jesus veio, então você é obrigado a me dar o dinheiro que eu estou precisando. Existem pessoas que chegam assim na porta da igreja. Já chega citando um versículo, aí eu digo, meu Deus, misericórdia. Sabe? E a gente precisa justamente dessa sabedoria, para que a gente possa, sabe, também não levar essa situação de maneira extremadas. Mas a gente precisa orar, continuar orando, até por aquelas pessoas que se comportam como cães e como porcos. A gente precisa continuar orando por elas, porque essa é a nossa função. E colocar nas mãos de Deus. Existem pessoas de nossa família, pessoas que a gente conhece, que a gente, às vezes, não está lá insistentemente falando com elas de Jesus, porque a gente já, ao longo dos anos, e se passaram muitos anos, e a gente falando de Jesus, hoje a gente só ora. E a gente nem comenta para ir para a igreja, vai lá, visita a igreja, vai lá. Não, a gente só ora, porque, sabe, essas pessoas às vezes se comportam assim, como esses animais irracionais. E aí o texto entra aqui, Jesus incita a orar. Aí vem aqui a oração, quantas vezes pregamos aqui nesse texto, um sentido da gente pedir, bater, continua o princípio, que a gente tem que ser insistente na maneira de orar, que a gente tem que bater na porta, que a gente tem que buscar, porque ele está dizendo, tudo que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas que lhe pedirem? Quer dizer, veja aqui que, nessa oração aqui, ele está dizendo, Deus pode dar coisas boas, e Deus quer dar coisas boas. Se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas a nossos filhos, imagine nossos pais, imagine o nosso Pai que está no céu. E aí entra o capítulo 12. Tudo quanto, pois, querer que os homens vos façam, assim fazei vós. Veja que a oração está acima o capítulo de 7 a 11, depois vem o 12. Veja que tem uma ligação, porque
não é sem oração, não é sem intercessão, para a gente poder desenvolver em nossa relação essa grande verdade que deve governar nossas atitudes. Tudo que eu quero para o outro, tudo que eu quero para mim, eu querer para o outro. A nossa relação conosco mesmo, por isso que diz que a gente ama o outro conforme a gente ama a nós. Como é que está a nossa relação conosco mesmo? Baseado no nosso amor ao Pai, como é que eu trato a mim mesmo? Então ele diz, quem pratica essa regra, recusa-se a fazer qualquer coisa que venha prejudicar a si e ao outro. É uma análise, uma maneira de lidar, que eu não posso fazer algo para o outro que possa prejudicá-lo nas nossas relações. Por isso é a regra de ouro. É uma regra relacional em que precisa permear a vida cristã. Em que a gente precisa, Jesus lá atrás ele falou, eles diziam para amar o que vos amo, mas ele diz assim, você precisa amar a todos, porque o vosso Pai ama a todos, o vosso Pai faz chover sobre bons e maus, o vosso Pai faz o sol nascer sobre bons e sobre maus. Então, quer dizer, a gente precisa justamente ter essa relação. Tudo que a gente deseja para nós, deseja também para os outros. Amém ou não? Porque, irmãos, se a gente só olhar para nós mesmos, aí as obras da carne vão permear a nossa vida. Porque nós estamos em Cristo, temos o Espírito Santo, selou o nosso coração, está ativo em nós. Quem o Espírito Santo está ativo? Você sente que o Espírito está ativo em você? O Espírito precisa estar ativo, vivo. Vivo, sabe, a gente não pode, se a gente tem o Espírito Santo, aceitar orgulho, vaidades, e aceitar uma relação que não seja saudável uns com os outros. Então, mesmo aqueles que nos perseguem, mesmo aqueles que falam mal da gente, sabe, e é incrível isso que, às vezes, gente de dentro da nossa própria família fala mal da gente, não é? A minha família não é santa. Minha família tem boca e fala. E fala aquilo, às vezes, que a gente não quer ouvir. Dentro da nossa própria família. E dentro da própria igreja, as pessoas falam dos outros. É uma heresia, né? Crente falar de crente. É algo horrível. É contraditório, mas fala. A pessoa fala do pastor, então fala dos líderes. Toda pessoa que é líder, toda pessoa que coordena alguma coisa, ele entra numa posição de realce. Aí quem fica fora, tem gente que ama a pessoa, tem gente que colabora, mas tem gente que fala mal. Usa os lábios não para glorificar o Deus, mas usa os lábios para blasfemar, porque você quando fala mal do outro, e as pessoas esquecem que é um princípio, não é? Que ficou aqui no Antigo Testamento, quando Miriam falou mal de Moisés, o que aconteceu com ela? Radical, ficou leprosa. Então a pessoa que fica, e a pessoa faz, a pessoa critica porque são pecados da carne, e que o Espírito Santo quer que a gente analise a nós em primeiro lugar, para depois analisar o outro. Primeiro eu tenho que tirar a trave que está no meu olho, para depois eu tirar o cisco do outro. A importância disso, senão a gente, sabe, então a igreja, irmãos, a gente precisa praticar essa regra de ouro, porque certamente Deus vai nos capacitar para amar o outro, para amar aqueles que não querem nem ser amados, para aqueles que não querem nem ser relacionados, e isso, meus irmãos, você acha que é fácil? Amar o outro? Quem acha que é fácil aí? Pergunta ao irmão do lado, é fácil amar o outro? Vou tomar um pouquinho de água aqui. É fácil? Tem gente que diz assim, eu sou fácil de ser amado. Talvez para a irmã Maria José eu seja fácil ser amado. Somos casados há 50 anos, mas não é fácil, não. Não é fácil, sabe? Essa questão não é fácil de você ser uma pessoa disciplinada, ser uma pessoa que analisa a si mesmo, para que você possa, sabe, desejar ao outro aquilo que você gostaria que o outro desejasse para você.
Você desejar ao outro aquilo que você está pedindo para você. Sabe, não ter egoísmo, não ter vaidade. É um caminho difícil. Por ser um caminho difícil, o que diz o texto no versículo 13 aí? O que está escrito aí? 13 e 14. Veja o que está escrito. Veja aí. A Bíblia, cada texto, cada versículo, um tem a ver com o outro. Um tem consequência do outro, tem inferência, tem relação. Estão interligados. Logo depois do versículo 12, veja, 13 e 14, o que está escrito aí? Entrai pela porta estreita, larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. São poucos, sabe? Quantas pessoas poderiam estar aqui na igreja? Quantas pessoas poderiam estar aqui? As cadeiras estão vazias. E não é só aqui. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Porque o próprio Evangelho diz que é pouco. É pouco. O semeador semeou. E só uma semente produziu. 3 não produziu. Aí se você coloca 100%, só 25%. 75% se perdeu. O Evangelho coloca essas parábolas, são despertamentos. Tem 10 virgens, mas só 5 entra com o noivo, 5 fica fora. Por que ficou fora? Porque não cuidou do azeite. O azeite tem que ser comprado. Como é que eu compro azeite? Pastor Sandro depois explica para você manter o seu depósito cheio. Porque 5 entra e 5 fica fora. E fica fora e fica batendo na porta, e o noivo diz assim: eu não conheço você, eu não te conheço. Então veja, irmãos, que é um caminho estreito. O caminho para a gente seguir a Cristo não é com facilidade. Se alguém quer ser meu discípulo, o que está escrito? E na sequência aqui está escrito esse texto aqui. Não, na sequência aqui desse não. Mas, sabe, é preciso negar a si mesmo. Tomar a cruz. Negar a si mesmo, tomar a cruz. Porque, irmãos, esse caminho estreito é um caminho de prova. Um caminho de prova. É um caminho, o caminho estreito com Cristo é um caminho em que você começa a caminhar e ele diz que nós somos o quê? O sal da terra. Nós somos o quê? A luz. 2 símbolos poderosíssimos. Sabe, esses símbolos são poderosíssimos. O sal e a luz. O sal faz arder. E quem sabe, quando você começa a conversar com uma pessoa, sabe, a essência do que você é começa a arder na vida da pessoa. Que a pessoa deve estar com alguma ferida aberta. Ou quando você começa a conversar com a pessoa, a luz que está em você começa a mostrar às pessoas os pontos negros. Então é difícil, querido. É difícil. Por isso que ele coloca aqui as 2 estradas. O caminho estreito. E os falsos profetas estão aí tocando trombeta, dizendo assim: não, rapaz, não é bem assim não. Vamos pela porta larga. Vamos por essa teoria aqui, vamos por essa teologia aqui, ó. Não, não é isso não, a Bíblia não é isso não, a Bíblia agora tem que mudar, temos que mudar a Bíblia, temos que reler a Bíblia, porque o caminho aqui é mais largo. Está aqui os falsos profetas, está aqui escrito, os falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Está cheio de vendedores de mapas aí, está cheio de pessoas disfarçadas. E Jesus diz: é pelo fruto. É pelo fruto, é a árvore. A árvore, você tem que ver o fruto dessa árvore. Se o fruto é bom ou o fruto é ruim. Ele coloca aqui os falsos profetas. Sabe, uma porta estreita que é difícil a gente caminhar. E a árvore tem que ter fruto bom. Porque a árvore pode dar fruto, mas o fruto é azedo. É ruim, é ácido demais. Mas ele diz aqui: a gente conhece pela árvore, porque não se colhe porventura uva de espinheiro, nem figo de abrolhos.
Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz mau fruto. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Então, a Bíblia, traz instruções para nós, mostrando que uma vida que agrada a Deus, em primeiro lugar, ela é estreita, há um estreitamento. O discipulado cristão é um estreitamento, em que a gente vai precisar ter discernimento com os falsos que nós encontramos. Está cheio. E hoje em dia, como nós vivemos quase que imerso numa tecnologia que tudo chega aos nossos ouvidos e tudo chega diante dos nossos olhos, é um tempo que a gente precisa colocar lente em nossos olhos, colocar filtro em nossos ouvidos, para que a gente não seja cooptado por essa malignidade. Nunca a igreja precisou tanto de filtros, para a sua mente, para o seu coração, como hoje, em que tudo que fala na internet chega aos nossos ouvidos. A gente vai precisar, não podemos também fechar os olhos, fechar os ouvidos para o mundo em que estamos vivendo. Nós estamos no mundo, não somos daqui, mas estamos aqui. E a gente precisa estar atento, para a gente se prevenir, para a gente se preparar, para a gente proteger a nossa vida e a nossa família. Amém, irmãos? Então, os falsos estão aí, mas Jesus coloca aqui algo bastante prático que a gente sabe, que às vezes você vê uma árvore frutífera cheia de fruto, mas você vai pegar, é azedo. Porque ele diz aqui que é pelo fruto que se conhece, pelo testemunho, por aquilo que sai dos lábios, por aquilo que a vida, é assim, os frutos bons e os frutos maus. Porque a nossa decisão por Cristo mudou a nossa vida. E o desejo de Jesus é que a gente seja, a gente seja uma árvore que dê fruto bom. Que a gente seja uma árvore plantada junto à corrente das águas. E veja que interessante, meus irmãos, que ele coloca esse texto áureo aqui, texto de ouro, e logo em seguida ele fala das duas estradas. E depois fala de duas árvores. Já imaginou? Duas estradas, duas árvores. E ele conclui com duas casas. Tudo duas, mas uma boa, outra ruim. Duas pessoas vão orar. Um ora de si para si mesmo e o outro ora de verdade a Deus. Tudo para chamar a atenção de cada um de nós. Os dois caminhos têm um contexto da nossa vida de fé, porque a coisa fica às vezes difícil. As circunstâncias, os eventos, estreitam o caminho de testemunhar a nossa fé. Os dois caminhos. As duas árvores falam daquilo que você aceitou em Cristo, do que você está frutificando. Quais são os frutos que se colhem quando lida com você? O Espírito Santo coloca os dons e coloca o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é para mim mesmo. Aliás, nunca vi um pé de manga chupando manga de si mesmo. Quem já viu? Ele produz manga para quem? Para o outro. Produz para o outro. E aí, se eu sou um pé de manga, o meu fruto é doce ou é amargo? Alguém vem colher fruto na minha vida ou alguém me deixa de lado? Irmãos, isso é uma palavra de maneira nua e crua da nossa vida. Se eu tenho espírito, eu estou no caminho apertado, e eu sou uma árvore, eu estou frutificando. E aí, logo em seguida, Jesus fala algo aqui, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos. Verso 21, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pois muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome não expelimos demônio, em Teu nome não fizemos muitos milagres, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Está dentro desse texto aqui, de capítulo 7. O fim do sermão da montanha. Porque cantar louvor, falar frases feitas,
jargões. Isso é simples. Isso é simples. Mas, e a estrada? Está estreita? Estou na estrada, estou no caminho estreito ou estou indo para a larga? A minha vida frutifica com frutos bons, porque o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é paciência, é fidelidade, é domínio próprio, e as pessoas lidam comigo, conseguem degustar esse tipo de carisma que emana de mim, porque o crente ele tem carisma, porque ele tem o Espírito gera carisma, o Espírito me fez ser melhor. Irmãos, o Espírito precisa nos fazer melhor, eu preciso me sentir melhor com a obra do Espírito na minha vida, porque se nós não temos o Espírito dele, não somos dele. Quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Então esse Espírito que está em nós para gerar, sabe? No final, irmãos, o que a gente pensa de nós ou dos outros, é interessante a gente conjecturar isso, mas o importante é que vai ter um dia em que Deus vai dizer o que pensa de nós. O dia do julgamento, Deus vai dizer o que pensa de nós. E aí, essas duas casas aqui, que você já ouviu quantas mensagens, quantas vezes você já leu sobre essas duas casas, em que os dois constroem duas casas bonitas, mas quando vem a prova, as provas do dia a dia, as casas, tem uma casa que não resiste, e ele diz aqui porque ela foi construída sobre areia, não houve o cuidado de cavar, de aprofundar, para colocar a fundação, não houve. Eu estava falando com o pastor Sandro ali e os pastores sobre a fundação aqui da igreja, em que o saudoso pastor Carlos Alberto sabia que eu tenho formação, e eu estava saindo da Marinha, da área de obras, servi meus últimos anos na diretoria de obras civis da Marinha, e ele sabia que eu conhecia, ele disse, coloque a fundação aqui, melhor, top, o que for top, ele gostava de coisa top, que funciona, porque o vizinho aqui do lado veio sondar a gente, vocês vão bater estaca aí? Preocupado com o prédio aqui do lado. Aí eu falei, não, a gente não vai nem bater estaca, nem vamos fazer fundação direta, porque bater estaca, preocupado com as casas do lado e o prédio. E não vamos fazer fundação direta por causa das minas de água. Até hoje, alguém me falou que tem problema com mina d'água aqui. Não sei se dá para engarrafar essa água aí para vender, né? Mas, baseado nisso, nós fizemos uma fundação adequada, que a máquina vinha, furava, injetava o concreto e o vergalhão, e esse prédio aqui está em cima de, não me lembro mais quantas estacas, mas tem pelo menos aí umas 30 estacas aqui debaixo, lá na rocha. Então, esse prédio pode até balançar, mas não vai cair, porque está na rocha. Assim é esse símbolo aqui dos dois fundamentos. E esse fundamento aqui, ele está justamente contextualizado na obediência. A vida do cristão, ela é alicerçada na obediência. Obedecer ao Senhor. E quem obedece a palavra, quem obedece o ensino, está construindo uma casa, que não é para hoje, não é para amanhã. Porque um dia Deus vai julgar tudo. Deus vai julgar todas as nossas ações. E que nós nascemos de novo, nascemos no Espírito Santo. E esse Espírito, diz a Bíblia, que ele cria uma retroalimentação diária do amor de Deus em nossa vida. Sabe, está lá escrito em Romanos. Ele coloca amor em nosso coração para que a gente possa viver nesses dias. Sabe, obedecendo ao Pai. Obedecendo, é melhor obedecer do que sacrificar, já disse Samuel lá, a obediência, obedecer os ensinos do Senhor. E se a gente obedece, a gente precisa pedir ao Espírito Santo que a gente deseje para nós o que a gente deseja para o outro. Se você deseja para você ganhar na loteria, você vai ter que jogar, né? Para você desejar que o outro também ganhe. Mas como a gente não joga, então, se a gente deseja a bênção de Deus para nós, devemos desejar para o outro. E a gente pode, sim, orientar o outro, quando a pessoa
tem um buraco e você já caiu naquele buraco e se machucou, e você vai deixar a pessoa cair? Você diz para ele: olha, eu também caí aí. Então, olha só, faz assim, passa por fora. É orientação, então a gente pode. Então, irmãos, eu concluo: 2 caminhos, 2 árvores e 2 casas. O custo, o fruto e a permanência. Há um custo de ser cristão. E Ele pagou por nós. E está escrito em Hebreus que Ele, mesmo sendo filho, Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então nós, que estamos aqui na casa do Senhor, precisamos justamente, ao compartilhar as Escrituras, esse texto sagrado, que é o final do Sermão do Monte, leia depois, do capítulo 5 ao capítulo 7, e veja quantos ensinos que Jesus deixou para nós, para a gente ser melhor, um melhor cristão. E ser um melhor cristão é ser um melhor pai, é ser um melhor marido, é ser um melhor colaborador do reino dele aqui na terra. Que Deus abençoe você. Que Deus ministre sobre a sua vida.